Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Lucena para falar com vocês sobre o clássico. Corinthians e Palmeiras fazem nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, o derby número 363 na contagem do Corinthians e o derby número 373, 10 a mais, na contagem do Palmeiras. E no vídeo aqui hoje eu vou explicar para vocês essa divergência, essa rivalidade, essa polêmica nos números das estatísticas com relação ao derby Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, beleza? Este, aliás, vai ser o primeiro derby na história sem torcida. 103 anos de clássico, sempre houve torcida, ultimamente, por conta da recomendação do Ministério Público, sempre a torcida mandante. Então, jogo na Arena Corinthians, torcida do Timão, jogo no Allianz Parque, torcida do Verdão. Então este, olha só, 103 anos de história, o primeiro derby que não haverá torcida. Torcedores do Palmeiras invadiram a Arena Corinthians hoje pela manhã, na quarta-feira pela manhã, picharam lá 8-0, que foi a goleada que aconteceu em 1933, picharam também a trave com uma provocação ao goleiro Cássio, só para vocês verem a dimensão deste clássico entre Corinthians e Palmeiras. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho. Na contagem do Corinthians são 362 jogos, com 127 vitórias de cada um dos times e 108 empates. 517 gols do Verdão, 481 gols do Timão. O primeiro clássico aconteceu em 1917, o Corinthians é de 1910, o Palestra Itália na época começou em 1914, né? E depois disso o Palmeiras, o Palestra Itália, sempre teve a vantagem, até que em 1954 empatou, 45 vitórias para cada lado. Naquele momento era a partida número 117 entre as duas equipes. Aí em 1955 o Corinthians tomou a frente, ficou 10 anos com mais vitórias no confronto direto contra o Palmeiras, até 1965 empatou novamente, 60-60, era o derby número 160. E depois disso, em 1969, o Palmeiras tomou a frente do Corinthians e ficou até 2018, quando novamente, de acordo com essa contagem do Corinthians, empatou 126 vitórias para cada um, e agora em 2020, 127 vitórias para cada lado. Para vocês terem uma ideia, já que ficou tanto tempo assim, né, desde 1969 até 2008, Palmeiras na frente do confronto direto, de 2010 para cá, aconteceram 32 jogos. Foram 15 vezes que o Corinthians venceu o Palmeiras e apenas 7 vitórias do Palmeiras contra o Corinthians neste período. Vamos lembrar, por exemplo, o Tite teve várias e várias vitórias contra o Palmeiras. O próprio Fábio Carille foi um retrospecto impressionante, né? Ele venceu 6, empatou 1 e perdeu apenas um jogo do seu maior rival. E olha que no fim do ano passado a torcida do Corinthians queria que o Carille saísse, eu defendia ele. Falei, olha, ele fez um ótimo trabalho, campeão brasileiro, tricampeão paulista e, além de tudo, atropela o Palmeiras no confronto direto. Então, não sei porque a torcida do Corinthians, não dá para generalizar, nas redes sociais, sim, houveram muitas manifestações pedindo a saída do Carille. Vou explicar então a contagem do Palmeiras. No Verdão, eles consideram que são os 372 jogos, 131 vitórias do Palmeiras, 112 empates e 129 derrotas, né? Vitórias do Corinthians, 524 gols do Verdão, 485 gols do Timão. Quais são esses 10 jogos em que ocorre essa divergência? Foram 9 pelo antigo torneio início e uma partida pela taça Augusto Henrique Mundel. Nestes 10 confrontos, 4 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 2 vitórias do Corinthians. Então, por isso que o Palmeiras considera esses 10 jogos a mais. Vamos lembrar que esses jogos não tinham 90 minutos,
mas o Palmeiras considera porque acha que eram importantes, porque era a camisa do Palmeiras, a camisa do Corinthians, tinha a súmula, tinha a torcida, tinha equipe de arbitragem e por isso o Palmeiras considera na sua contagem. O Corinthians há alguns anos passou a não contar mais, até por conta de um levantamento feito, né, por um jornalista. E aí os torneios inícios, eu vou explicar um pouquinho como que eles aconteciam. Em São Paulo, ele foi realizado por quase 40 anos, de 1919 a 1958. E depois disso aconteceram mais 5 edições: 1969, 84, 86, 1991 e 1996. Naquela ocasião, em 96, a Portuguesa foi campeã. Explicando melhor um pouquinho como eram as partidas eram de 10 minutos cada tempo, com exceção a final. A final era meia hora, 30 minutos cada tempo, totalizando 60 minutos. Os jogos, todos os jogos, eram transmitidos pela TV e aconteciam em um único dia. Então, o Palmeiras, a Portuguesa, o Corinthians, o São Paulo, o Santos se enfrentavam. E aí, como o tempo era curto, 10 minutos por 10 minutos, os critérios de desempate eram escanteios, que eram comemorados como se fossem gols pelos torcedores, porque se os times empatavam no placar 0-0, ia para ver quem tinha mais escanteio. Se empatava, ia para penalidade, mas apenas um pênalti de cada lado. E aí, pegando o retrospecto geral do torneio início, por exemplo, justamente Corinthians e Palmeiras são os 2 maiores vencedores, né? Cada um deles tem 8 títulos. O Santos tem 5, o São Paulo, a Portuguesa, o Guarani, o Paulistano e a extinta Associação Atlética das Palmeiras também 5, empatado com o Santos. E aí, o que eu considero é o seguinte: no site do Corinthians contabiliza o torneio início. Então você entra no site do Corinthians, como eu estou colocando aqui na tela para vocês verem, tem a lista de todos os títulos do Corinthians, entre eles os títulos do torneio início. Então, para mim, não faz sentido o Corinthians colocar no site dele o torneio início, contabilizando com os seus títulos como time profissional, e não contar os jogos do torneio início, apesar de não terem os 90 minutos na sua lista, principalmente desse retrospecto contra o Palmeiras. Eu acho que isso não iria mudar praticamente nada, seriam 2 vitórias a mais para o Palmeiras. Eu acho que teria que contar tudo isso. O Corinthians daqui a pouco pode ultrapassar, pode abrir uma vantagem, e mesmo contando essas 2 vitórias a mais que o Palmeiras, não teria problema. Por quê? Porque eu considero isso? Porque era Corinthians e Palmeiras dentro de campo. Eles não estavam vestindo a camisa do Bote Certo Futebol e Chopp, como é o meu time de várzea, não estavam do Juventus, como eu estou aqui agora. Era Palmeiras, era Corinthians, tinha arbitragem, tinha súmula, tinha torcida. Então eu acho que o Corinthians deveria sim contar esses números também, porque daqui a alguns anos, enfim, apesar que é muito acirrado, né? Mas a diferença acho que seria muito pouco com relação a isso. Quero a opinião de vocês, deixem aqui embaixo o seu comentário. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram da explicação, dê o seu like também. Se não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos aqui do Resenha do Lucena, beleza? Valeu!